O esporte, principalmente o futebol, e o direito desportivo são os assuntos deste Luminuras. Tem um diagnóstico sobre a violência nos estádios, doping e uma série de crônicas que tem o futebol como pano de fundo. Entre os temas, tem confiança, vaidade, trabalho em equipe. Bom, para falar sobre esses assuntos, eu recebo o professor de Direito Desportivo Gustavo Souza e o escritor Chico Macedo. Especialista em jornalismo investigativo, o Chico é o autor de meu futuro livro sobre o futebol. Tudo bom, Chico? Tudo bem. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu sei que o gosto pelos livros, pela literatura, você tem em casa, né? Sua mãe, sua irmã leem muito, que eu sei. Agora, e o gosto pelo futebol? Também é de família? Sim, eu sou de uma família do interior de Minas Gerais. Curiosamente, é a mesma região onde se passa o Grande Sertão do Guimarães Rosa. E todo mundo cruzeirense na minha família, graças a Deus. E eu aprendi a gostar de futebol acompanhando o meu time, né, do coração, e também meus tios, meu pai sempre jogaram futsal, né, futebol de salão, e eu cresci tanto jogando bola como acompanhando futebol. Então eu tenho uma cultura de futebol muito forte na minha família. Agora, uma coisa é gostar de futebol, jogar bola. Outra coisa é escrever sobre futebol. Você sempre escreveu sobre futebol? Na verdade, eu acho que são dois estágios na minha vida, né? Quando eu era criança, adolescente, o meu foco era mais praticar o futebol. E eu tinha uma cobrança por leitura, por estudo em casa, e ela vinha meio que como uma cobrança. Uma obrigação que eu tinha, né? Mas o que eu gostava de fazer era acompanhar futebol e jogar futebol. Então, eu cresci, o que eu lia, que era do meu gosto quando criança, eram essas biografias desses caras do passado, desses momentos do passado. Então, eu li sobre Tostão, eu li sobre Dirceu Lopes, eu li sobre Pelé, sobre Garrincha, sobre Leônidas da Silva, sobre a Copa de 58, sobre a Copa de 70. E acompanhei, claro, as histórias do meu pai sobre o assunto também, que sempre gostou bastante. Bom, o resultado está aqui com a gente. O seu livro se chama Meu Futuro Livro sobre o Futebol. Primeiro, que título é esse, Chico? O que significa isso? Escrevo sobre vários assuntos, escrevia, né, no caso, num blog que eu tinha desde o final da faculdade. Eu sou formado, sou jornalista, e eu alimentava um blog com alguma frequência. Eu costumo escrever à noite, né? E o tema que era bastante recorrente era o futebol, por todo o meu interesse histórico no assunto. E acabou que eu sempre falava, quando eu escrever um livro, o livro vai começar assim. Quando eu escrever um livro, eu vou falar isso aqui. Quando eu escrever o livro, ele vai ter essa linha. Mas eu não tinha essa ambição, né, escrevendo. Quando eu vi, passaram 10 anos, eu tive a deixa da Copa do Mundo do Brasil, em que eu fiz um trabalho mais direcionado, então eu escrevia diariamente, publicava diariamente, né? Então sobre a Copa eu tenho 35 textos, num período de 30 dias, né? E aí quando pós-Copa eu falei, não, eu tenho agora uma quantidade para fazer uma seleção e dar assim, o que é o filé mignon disso aqui. E foi também uma deixa para eu encerrar esse projeto que eu tinha pessoal de 10 anos, então o que eu fiz foi tirar o blog do ar, começar a fazer um trabalho de cortar, de editar, de cortar, de rever os textos, de dar uma ordem, e quem me acompanhava no blog consegue ver no livro um outro produto, que é para mim a principal razão de um livro existir. Tem que gostar de futebol para gostar do seu livro? Tem que conhecer futebol para gostar do livro? O que eu falo para as pessoas é que não. Eu espero que alguém que não goste de futebol, não acompanhe futebol, leia o livro, porque, como eu falo no livro, você assistir um filme alemão, né? O futebol é só o alemão, o filme é a vida, né? Então, o futebol é uma linguagem que pode ter uma legenda, e eu tento colocar essa legenda para fazer referência a trabalho em equipe, vaidade, morte, vida, coisas essenciais da literatura, né? A minha existência, relacionamento, tudo isso dá para falar pela linguagem do futebol. Como essa linguagem ela está intrínseca em mim, ou está comigo desde muito novo, eu acredito ter facilidade para falar sobre isso. Agora, dá exemplos para a gente, Chico. Você falou em trabalho em equipe, em morte e vida, vaidade. Dá um exemplo. O que tem aqui? O que as pessoas encontram aqui? Eu tenho um texto no livro, que é um texto curto, mas que eu acho que resume bastante a essência do livro, que é um texto sobre o Iniesta. Meio-campista espanhol, do Barcelona, da seleção espanhola, foi campeão do mundo em 2010.
Ele é um craque de bola, é um jogador muito inteligente, essencial nos clubes, nos clubes não, né? No clube, que é o Barcelona, e na seleção espanhola, mas é um cara muito discreto. E aí eu faço uma espécie de perfil do Iniesta, como se ele fosse o seu colega numa burocracia de escritório. Então é aquele colega que você esquece de copiar no e-mail de fim de ano, é aquele colega que você não sabe o que é que ele faz fora do trabalho, que ele não é exatamente simpático, mas não é um cara que cria problema na equipe, mas sempre entrega o trabalho dele redondo. E aí quando você vê, você já trabalhou com um cara cruzando nos corredores por mais de 5, 10 anos, aí você vê que o cara é um artista, já tem obra dele espalhada em todos os museus do mundo, né, conhece muitas pessoas, mas que ele simplesmente não tem a necessidade de ser a grande estrela. E aí é esse tipo de referência que eu faço durante todo o livro. Mais um exemplo, Neymar. Tem Neymar aqui dentro? Tem Neymar aí dentro, muito por conta da Copa do Mundo de 2014, que é o grande capítulo do livro, mas também sobre o surgimento dele, porque quando ele surgiu, ele começou ao contrário do Robinho, que era outra promessa do mesmo clube, ele fazia muitos gols, né? Ele finalizava muito bem. Só que eram uns gols que a bola parece que entrava mascada. O goleiro caía e a bola passava, não parecia ser um chute exatamente forte. E aí eu faço uma crônica sobre o que está acontecendo, o que o Neymar está inventando, isso antes do Neymar virar o Neymar do Barcelona, do PSG, porque ele tem um chute que parece indefensável. Ele tem um tempo de bola, ele não faz a alavanca completa do pé e que a bola sempre entra. Que era uma grande crítica ao Robinho, que ele inclusive é fã do Robinho, né? Que ele driblava muito bem, chegava muito bem, mas não era um bom finalizador. Até se tornou um bom finalizador depois. E aí eu faço uma crônica para falar, existe uma novidade nesse chute do Neymar. Como foi uma novidade a bicicleta do Leônidas da Silva, como foi uma novidade o elástico do Rivelino, há uma novidade no chute do Neymar. Passando agora, Cristiano Ronaldo, eu ligo direto à vaidade. É isso mesmo? É mais do que isso, né? Eu falo no livro que eu, como muitos brasileiros e muitas pessoas que acompanham o futebol, eu tenho muita resistência ao mercado que se faz em cima do futebol, né? Eu tinha muita resistência ao Cristiano Ronaldo pela vaidade. E aí eu vi um documentário sobre ele que conta a trajetória dele desde a Ilha da Madeira até ele chegar no Real Madrid, né? E aí eu passei a acompanhá-lo de uma maneira diferente. Eu acho que ele é muito vaidoso, mas ele lida com essa vaidade de uma maneira, a meu ver, positiva. Hoje eu considero um grande trabalhador, um atleta fora do comum e eu respeito bastante ele. Eu não tenho nenhuma crítica ao Cristiano Ronaldo nesse sentido. Ele é muito bom de bola, trabalha muito, treina muito, faz muito gol, mas é vaidoso. É vaidoso, é vaidoso. Agora, a discussão que eu faço no texto sobre ele não é preciso a gente ter um pouco de vaidade, não é preciso a gente ter um pouco de autoestima, então... como eu jogo bola também, é aquela coisa, o cara tá de frente pro gol e você tá chegando para ser uma opção de passe. Se ele toca para você, ele vai ser reconhecido como um cara desapegado, pô, tocou, o cara tá na melhor condição, mas você não precisa ter confiança para fazer o gol. E se ele toca e toca errado, ou toca para você e você erra o gol, e eu garanto que se eu chutar eu vou fazer o gol. Esse jogador que garante que vai fazer o gol, ele também é importante. E ele, muitas vezes, ele é acompanhado de vaidade. Vide o Romário, vide o Ronaldinho Gaúcho, vide o Ronaldo, né? Então, desmistificar um pouco esse ranço que a gente tem com o jogador vaidoso, eu acho importante. Você tinha, né, no blog quase mais de 350 crônicas aproximadamente, 90 vieram para cá. Isso. Como é que você fez essa seleção? Eu tentei dar uma cara de livro, né? Então tinha que ter uma lógica. Eu escrevi desde a minha formação na faculdade até 10 anos de carreira. Então o meu texto mudou ao longo desse tempo. Então alguns critérios foram critérios técnicos. Esse texto não é bom, esse texto é imaturo para estar aqui. Outros textos são realmente muito antigos, muito da minha formação, mas tem uma verdade muito grande sobre o que eu acredito. E está dentro dessa minha lógica do futebol como linguagem. Então, o critério básico é qual texto me ajuda a contar essa história única da força do futebol como linguagem para falar sobre a vida. Eu concordo com a frase que eu não vou saber
a autoria aqui, que diz que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. Há coisas muito mais importantes. E ele, como linguagem, ajuda a falar dessas coisas. É a ideia do futebol como simulacro da vida. Agora, como é que é o seu processo criativo? Quando você escreve, quando escrevia, né? Na hora das crônicas que estão aqui no livro, se você tem algum ritual específico, como é que é o seu processo criativo? Eu sou uma pessoa com dificuldade de dormir e de acordar cedo, né? Uma coisa está ligada à outra, inclusive. Então eu escrevo basicamente à noite. O recomendável é escrever ao acordar, mas eu sempre acordo atrasado para fazer as coisas, então eu escrevo preferencialmente à noite. E eu fazia o exercício de escrever sempre. Então o meu grande critério ele é de quantidade. E para dar quantidade, tirar qualidade. Então é ter uma quantidade de textos sobre ideias que eu tive ao longo do dia. E eu publicava no blog, né? Então escrever bastante para no livro eu poder ter material para tirar o filé mignon, o que é melhor. E eu acredito que funcionou nesse sentido. O grande lance aqui, né, do livro, né, você já falou isso aqui, foi a Copa do Mundo de 2014. A gente já está perto de uma próxima Copa do Mundo. Tem mais livro, tem mais texto aí? Eu estou, nesse momento, numa fase de divulgação do livro, de venda do livro, né? O livro ele é muito mais um encerramento do que um início, por incrível que pareça. É o meu único filho, né? É o meu único trabalho, o meu primeiro trabalho, mas ele encerra uma fase da minha vida. Eu estou agora, não tenho nenhum livro em andamento, nenhum livro pronto. Eu estou numa fase que eu estou lendo bastante outras coisas, para poder, quando eu voltar a escrever, provavelmente um pouco mais velho, escrever sempre com futebol como minha paixão, mas escrever contos, escrever pequenas histórias, e aí eu já tenho uma experiência de como que é fazer a editoração, como é fazer o trabalho de marketing por trás do livro, como é fazer o meu processo de trabalho de escrever de fato, né? Que basicamente cortar, 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 revisar, 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 ler em voz alta, revisar de novo. Cada texto que tem nesse livro eu não tenho dúvida que eu já li mais de 200 vezes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ok. Chico, de qualquer forma, o livro está aqui, meu futuro livro sobre o futebol. Muito obrigado pela sua disposição de vir até aqui conversar com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço. Bom, isso foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura e também sobre direito. Dessa vez com o professor de Direito Desportivo, Gustavo Souza. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso agora, neste segundo bloco, com o professor de Direito Desportivo, Gustavo Souza, aqui comigo. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui, falar de direito esportivo e de literatura, que são coisas que a gente ama. Maravilha. Bom, eu queria começar falando sobre o direito desportivo. É a sua área, você está fazendo doutorado na área, mas por que você se especializou por essa área? E a gente costuma dizer que quem não é bom jogador vai pro gol. Quem não é bom jogador vai pro gol, mas quem não é bom goleiro tem que procurar um outro caminho dentro do esporte. E onde eu encontrei para extravasar essa minha paixão pelo esporte foi o direito esportivo. E o que você estuda? O que é alvo, o que é tema de direito desportivo? A minha área de predileção, que foi objeto da minha dissertação de mestrado e inclusive da minha tese de doutorado, é a violência nos estádios de futebol e os direitos do torcedor. Mas não obstante isso, eu sou um apaixonado por todos os temas de direito esportivo, já escrevi sobre muitos deles, inclusive direito de trabalho desportivo, tributário desportivo, mas a minha área acadêmica de predileção é o combate na violência dos estádios e os direitos do torcedor. Você tem 6 livros publicados, né? Autor, coautor, organizador, a gente está aqui com 2 deles. Você já adiantou um pouquinho aí do da violência. Está aqui comigo, é fruto da sua dissertação de mestrado. Violência nos estádios de futebol na América do Sul, causas e soluções. Isso é muito bom, eu estou muito curioso. Que soluções são essas? É muito interessante porque a América do Sul, muito embora tenha um futebol bastante interessante e de muito sucesso dentro das 4 linhas, a gente ainda vive com esse fantasma da violência. O Brasil e a Argentina são os países que mais, infelizmente, matam em razão da violência no estádio de futebol. E as soluções passam, muitas vezes, por medidas simples e não onerosas, como investir em pedagogia, em educação, em campanhas preventivas e, por que não, na melhora dos direitos do torcedor. Eu costumo usar como exemplo a história da Copa do Mundo.
A Copa do Mundo passou pelo Brasil, os nossos estádios foram remodelados, as nossas, agora, o novo nome, arenas, estão aí, e a simples remodelação na estrutura dessas arenas, a simples melhora na atenção dos direitos do torcedor, já trouxe um novo paradigma no que diz respeito à violência. Ela diminuiu sim em razão da melhora das arenas, e também nessa relação que, por que não, consumeirista entre o torcedor apaixonado e o clube que oferece o espetáculo. Então, essa medida de melhora nos direitos, que é uma medida natural de quem quer tratar bem o seu consumidor, ela já traz uma certa melhora, e junto com as campanhas educativas que ocorreram na Europa, que ocorrem na Inglaterra até os dias de hoje, podem acabar com a violência. Eu gosto muito de citar um exemplo espanhol, que é a pedagogia. O que a Espanha faz? A Espanha, por meio da sua lei número 10 de 1990, que é a Lei Geral do Desporto, ela tenta educar as crianças, que serão os futuros torcedores. Então, muitas vezes nas escolas, junto com as matérias tradicionais, junto com a educação física, o educador espanhol busca mostrar para aquela criança que, muito embora o uniforme da escola seja o mesmo ao longo de vários dias do ano, e que em alguns momentos o uniforme muda de cor, ou é o azul grená do Barcelona, ou o branco do Real Madrid, e as crianças com aqueles uniformes diferentes em 1 ou 2 dias durante o ano, elas continuam sendo amigas e têm que conviver bem, se tratando bem, ali dentro da escola, na sociedade e também dentro dos estádios. Então, quando aquela criança de 4, 5, 6 anos vier para a sua adolescência, 15, 16, e passar a frequentar os estádios sozinho, essa criança seguramente não causará violência e respeitará o seu amigo, o seu colega que veste outras cores. Agora, a gente faz isso aqui no Brasil? Prepara as crianças? Infelizmente não, as nossas crianças elas não são preparadas para serem torcedores no futuro. E é legal essa questão de cuidar bem das crianças, de educar as crianças, porque a criança hoje ela educa o pai. A criança que aprende na escola que não se deve jogar um papel fora da janela do carro, quando ela vê o pai fazendo, ela chama a atenção do pai e o pai para de fazer de vergonha. Então, se a gente consegue inserir no contexto educacional uma demonstração do bom exemplo para a criança, aquela criança vai se educar, e em médio prazo a gente consegue afastar a violência, e em curto prazo aquela criança vai ajudar a educar o pai. Então o pai, antes de tomar uma medida que seria um mau exemplo para a criança, ele vai pensar 2 vezes para não passar vergonha junto ao seu próprio filho. Seguindo aqui, Gustavo, a gente tem mais um livro que se chama Direito Desportivo Exclusivo, Perspectivas Contemporâneas. Aqui você une uma série de especialistas aqui na área para falar sobre o direito desportivo. Antes, eu quero saber como é que surgiu a ideia desse livro, que eu sei que é uma ideia curiosa, não é isso? Esse livro é muito legal, a ideia é sensacional. A gente tinha um grupo de WhatsApp, que a ideia era debater o direito esportivo. E, infelizmente, esse grupo acabou caindo para bobagens, fotografias e coisas não afeitas ao direito esportivo, lúdicas, porém não afeitas ao direito esportivo. Criamos um outro grupo e demos ele o nome de Direito Desportivo Exclusivo, ou seja, só temos o direito esportivo. E os debates foram se acalentando, debates interessantíssimos. Só que ao longo do dia, você olha o WhatsApp e fala, poxa, eu não tenho como acompanhar 200, 300 mensagens ao longo do dia. Falei, poxa gente, vamos fazer o seguinte, vamos compilar esses grandes debates em artigos e vamos tentar publicar. E aí reunimos grandes nomes, porque temos alunos, pessoas que estão começando o direito esportivo, mas ao mesmo tempo grandes nomes do direito esportivo estão no grupo e no livro. E esses debates viraram artigos, cada um dentro daqueles debates trazidos ao grupo, que a própria pessoa trouxe, e organizamos 30 artigos, fruto de debates acadêmicos, sim, mas mais leves e sem tanto embasamento teórico em grupos de WhatsApp, e virou esse livro. Então o livro nasceu de um grupo de WhatsApp. A gente acha que o WhatsApp às vezes é para brincar, é para distrair, é para compartilhar as coisas, mas não. O WhatsApp hoje virou um livro acadêmico com grandes temas de direito esportivo e grandes autores. E o nome, né, do grupo no WhatsApp, Direito Desportivo Exclusivo, é o nome do livro. É o nome do livro. E foi interessante porque eu falei com a editora, poxa, mas como é que eu coloco? Eu falei, não, tem que ser Direito Desportivo Exclusivo. Ele nasceu com esse nome, ele tem que ter esse nome. E o que tem aqui, Gustavo? O livro, ele tem a coordenação acadêmica minha e da Desirê. A Desirê, inclusive, me ajuda na moderação do grupo para manter o debate dentro do direito esportivo. Do Felipe Falcone e do Felipe Rodrigues, o Felipe Falcone de Belo Horizonte, o Felipe Rodrigues do Rio. Dentre os 30 artigos, temos artigos, por exemplo, do advogado do Atlético Mineiro, do advogado do Flamengo, né, o Lucas Ottoni, o André Galdeano, temos o Bichara, que hoje está seguramente talvez a maior banca de direito desportivo do Brasil, que é a Mota Bichara. Temos grandes nomes, até vou parar de falar para não correr de me esquecer de ninguém. E esses 30 artigos, eles tratam de temas atuais. Então, o Brexit, as consequências do Brexit no futebol europeu está aí. A relação da vestimenta, e até o meu artigo,
da vestimenta dos torcedores no estádio de futebol com a violência e o papel do Ministério Público junto aos clubes, às entidades administradoras do desporto, claro, preocupantes com o estatuto do torcedor, é um dos temas que está aí. O doping, que é um tema super novo, super moderno, está aí. Enfim, o TPO, o que é o TPO? É a proibição que a FIFA trouxe de que terceiros tenham direitos econômicos de atletas. Hoje, para ter direito econômico de atleta, tem que ser ou o clube ou o próprio atleta. São temas modernos que surgiram de 90 dias para cá, ou no máximo de um ano para cá. Por isso que a gente colocou perspectivas contemporâneas. O que a gente pode buscar nessa modernidade com o desporto, nessa dinâmica do desporto, daqui para frente? Para que as pessoas tenham uma ideia um pouco melhor, o seu artigo, vamos aprofundar um pouquinho nele. O que você defendeu? Nessa linha, né, da violência no estádio de futebol, há um grande debate sobre bandeiras e vestimentas. Quer dizer, eu proibi determinada torcida ou determinado torcedor de ir ao estádio com uma camisa de uma agremiação A, B ou C. Isso combate a violência? Eu entendo que não. Não adianta eu proibir determinada camisa, porque a violência não está na cor da camisa. A violência está no psiquê de quem quer realizá-la. Então o combate à violência é muito mais complexo do que se buscar retirar a cor A, B ou C do estádio. Tem um exemplo que o Rio Grande do Sul adotou, que eu acho fenomenal, que é o local da torcida mista. O que o Rio Grande do Sul faz nos grenais? Um torcedor do Grêmio, o sócio torcedor do Grêmio, ao retirar o seu ingresso, ele tem direito a mais um ingresso para levar um torcedor da outra equipe. Então, para todo gremista, teremos um colorado. E vice-versa. Nos jogos do Inter, para todo colorado, teremos um gremista. Ali fica muito claro que a cor da camisa interfere muito pouco. O ânimos, a vontade, a intenção e, por que não, a pedagogia da paz no esporte é que vão acabar com esse mal que assola o país e que assola o nosso desporto, que retira a família dos estádios, que retira investimentos do desporto, que vai acabar com esse mal que a gente precisa combater de maneira veemente e naturalmente com decisões e estudos com soluções, e não com ideias de tirar a camisa, de tirar a bandeira, tirar o mastro da bandeira, não. A questão é muito mais complexa e precisa ser enfrentada com a complexidade que ela tem. Bom, são 6 livros publicados, a gente já falou aqui, você tem 2 assim, livros solo, né? 2 como coautor e 2 como organizador. São muito diferentes? Organizar um livro, por exemplo, falar com tanta gente, é diferente? É muito diferente. Bom, primeiro que o livro que a gente escreve sozinho são as minhas ideias, e ali eu estou na solidão, eu falo que é o meu bunker de estudo, ali na minha solidão, eu trago as minhas ideias e vou compilando. Escrever com colegas, a gente tem que conseguir associar ideias diferentes, formações diferentes, áreas de atuação diferentes, porque são às vezes advogados de clubes, advogados de atletas, advogados de intermediários. E a organização talvez seja o mais difícil, mas é o mais divertido, porque voltando ao grupo de WhatsApp, a gente acaba criando um grupo de WhatsApp com todos os autores, ali a gente começa a debater detalhes do livro. E questões pequenas que você, como autor sozinho, ou como coautor com 1 ou 2 colegas, como a capa, por exemplo, você decide de maneira muito rápida. Quando você tem muitos autores, as ideias vão surgindo, ideias muito boas, ideias que A ou B não aceitam, que a gente precisa ajustar. É uma tarefa difícil. Coordenar um livro é muito mais difícil do que escrever sozinho, mas é muito mais divertido. Aflorar ideias e arejar é muito gostoso, a gente aprende mais do que... Eu não gosto de usar o termo ensino, mas acaba recebendo mais informações, aprendendo mais do que passa para frente. Coordenar é muito legal. A minha meta é ver se eu consigo coordenar pelo menos um livro por ano. Agora, para as pessoas aqui que estão nos assistindo agora, estudantes principalmente, que se interessaram pela área, pelo direito desportivo, é uma boa área, você recomenda? Poxa vida, é a área que você consegue casar a alegria do desporto, a emoção com o desporto, com a profissão. E trabalhar com o que gosta, tem um autor que diz, né, que escolha algo que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar na vida. Então, trabalhar com o que gosta é muito bom. Tem área para todo mundo, tem campo para todo mundo. É tirar o foco do Neymar e do grande clube. Temos os pequenos clubes, são mais de 500 clubes espalhados pelo país, são mais de 1.000 atletas espalhados pelo país. Então, mercado de trabalho tem muito. Temos agremiações desportivas sociais que não disputam competições profissionais, mas disputam competições amadoras. Temos as outras modalidades que não são futebol. O Brasil não é só futebol. Temos o vôlei, o basquete, o automobilismo, o handebol, vários outros esportes. Quer dizer, tem espaço para todo mundo, tem campo para todo mundo. Infelizmente, o direito esportivo ainda não é uma cadeira
nas faculdades, mas existem vários cursos de pós-graduação, de extensão, de especialização, sites, enfim. Eu sou um apaixonado pelo direito esportivo, todo mundo que me procura por e-mail, por WhatsApp, pessoalmente eu atendo e tento inflamar essa paixão, que eu quero muita gente trabalhando na área, muita gente ensinando na área, muita gente estudando na área, que é assim que a gente consegue evoluir e crescer. Para terminar, Gustavo, você é professor, fala disso, né, com muita paixão, imagino que goste muito disso. Agora, quais são seus livros, seus autores preferidos? O que você passa para frente, para a sala de aula, o que você tem em casa, na sua biblioteca, o que você gosta de ler? A sala de aula é minha grande paixão, ali é meu nicho, é meu habitat, é onde eu me realizo. Poxa, a biblioteca tem de tudo um pouco. Eu saio de autores consagrados estrangeiros, como Sidney Sheldon, Harold Robbins, passo por autores brasileiros como Machado de Assis, adoro Fernando Sabino, Roberto Drummond, Guimarães Rosa, o mineiro Guimarães Rosa, e vou até os livros de autoajuda, Dr. Laí Ribeiro, Roberto Chiniachik, agora os mais modernos, enfim. E estou acabando de terminar o segundo livro da Regina Navarro Lins, que chama O Livro do Amor, que discute as grandes facetas do amor, inclusive foi a tese de doutorado dela, as grandes facetas do amor, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. Gustavo, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. A gente falou bastante sobre direito desportivo, também as suas preferências literárias. Foi um prazer. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui falando, como eu disse, de duas grandes paixões, direito esportivo e literatura. E sempre que for convidado para falar sobre esses temas, lá estarei prontamente, com muita felicidade. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. Escreva pra gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!